palavra do Filho de Deus, revelada em seu coração. No ar, reflexão do Evangelho. Meus irmãos e irmãs, vamos meditar agora a palavra de Deus que está hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que vai dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observaram para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dê um beijo, um abraço aí na palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Como eu já tinha falado no início, o evangelho de hoje, Jesus realiza uma cura. Jesus cura o homem da mão seca. Jesus, nesse gesto de olhar para o homem, né? Porque Jesus sempre olhou com um olhar de misericórdia. Jesus sempre olhou para os menos favorecidos, para os rejeitados da sociedade. Jesus sempre olhou com um olhar de misericórdia. E nesse olhar de misericórdia de Jesus, nesse olhar, ele curava. E naquele momento estavam ali os donos da lei, né? Os doutores da lei. E Jesus chega àquele lugar e Jesus olha aquele homem ali, com aquela mão seca. E aí, no pensamento daqueles fariseus, né, dos doutores da lei, Jesus não poderia curar porque era o dia de sábado. O dia de sábado era o dia que os judeus guardavam, né? Então, eles não poderiam fazer nada, né? O sábado era o sábado santo, era o dia que ninguém poderia fazer nada. E aí Jesus, penetrando no coração dele, Jesus faz uma pergunta, né? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer, né? Então, naquele momento, Jesus olha ao redor deles e olha os corações duros, os corações invejosos, os corações perseguidores. Mas Jesus, ele olha para o homem. Ele chama o homem e diz assim: estenda a tua mão. E o homem estendeu a sua mão e essa mão foi curada. Meu irmão, minha irmã, a mão do homem, a mão do ser humano secou, né? Essa mão está seca porque ela é incapaz de fazer o bem. É isso que significa. A mão seca significa essa mão é incapaz de fazer o bem. Não consegue fazer o bem, não consegue dar frutos. Porque Jesus aqui, ele curou em um dia de sábado. Porque para Jesus não tem dia, não tem hora, não tem mês. Jesus, ele cura. Jesus, ele curou em dia de sábado. Jesus fez o bem em dia de sábado. Então, meu irmão, minha irmã, a mão do ser humano secou quando Adão e Eva tocaram na árvore do pecado, no fruto do pecado. Aí começou a mão do homem secar, né? As nossas mãos são secas hoje porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles tocaram na árvore do fruto do pecado. Mas hoje, nessa tarde, aqui no programa Entardecer com Maria, aqui nessa bancada do Entardecer com Maria, eu convido você agora a estender as tuas mãos. Porque Jesus, ele me convida agora a eu estender as minhas mãos.
E você daí estender as suas mãos e pedir a Jesus a cura das nossas mãos, a cura das mãos secas do pecado, as mãos secas da maldade, as mãos que nesse momento, meu irmão, minha irmã, a gente pode tocar na árvore da cruz, que é Jesus. Meu irmão, minha irmã, a gente percebe nesse evangelho que Jesus, ele foi condenado, ele foi criticado, ele foi mal compreendido porque ele estava ali para fazer o bem. E hoje não é diferente da gente, né? Quanto de nós que queremos fazer o bem, quanto de nós que estamos aí, né, para dar frutos do amor, da bondade, e a gente encontra pessoas em nosso caminho para nos desviar, para nos criticar, para nos deixar da gente fazer o bem, né? Então o evangelho de hoje, para mim e para você, vem nos mostrar que é preciso a gente fazer o bem, né? Eu faço o bem porque o meu dever é fazer o bem, porque eu sigo a Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu dizia aqui no início, né, que quando a gente se envolve na política, às vezes as pessoas olham a gente não com um olhar de amor, de bondade, de acolhida, né? Às vezes olha a gente com um olhar de condenação, com um olhar de inveja, com um olhar de maldição. E aí, tá fazendo bem? Tá dando isso? É porque tem interesse. E eu digo para vocês que eu, assim como você, como qualquer um, que é seguidora de Jesus, que é seguidor de Jesus, que é um evangelizador, que é uma evangelizadora, é o dever nosso fazer o bem, meu irmão, minha irmã. É o dever nosso estender as nossas mãos para ajudar, estender as nossas mãos para fazer o bem, né? Porque como é que eu vou desviar o meu olhar? Eu vou mudar minha conduta. Eu não sou serva do Senhor, eu não sou evangelizadora, eu não trabalho para a obra do Senhor. Eu tenho um modelo a seguir que é Cristo. Então, fazer o bem hoje, meu irmão, minha irmã, não é só você olhar e dizer assim, ali tá dando uma banana interessado no cacho, ali tá dando aquilo porque tá com interesse, ali tem outras intenções por detrás. Não, meu irmão e minha irmã. Existe ainda muitos seguidores de Jesus, existe ainda muitos cristãos batizados que tem Jesus como exemplo de caridade, de bondade, de amor, né? Jesus é o meu modelo. Eu faço tudo por ele. Eu não quero nem saber quem vai falar, o que vai dizer aqui nessa terra. Eu digo para vocês que eu já me importei uma vez, né? Eu já fiquei até muito assim, preocupado com o que as pessoas iam falar. Não, porque quem conhece meu coração é Deus. Quem conhece o teu coração, meu irmão e irmã, é Deus. Então, se Deus te conhece, faça por ele. Eu digo sempre às pessoas, Jeane, mas ali me fez isso. Não, ali não tem como perdoar, tem que ser ruim. Não, o mundo quer que a gente seja ruim. O mundo quer que o nosso coração se esfrie. O mundo quer que o amor acabe. Mas eu não estou aqui para ouvir o mundo, eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui para ouvir Jesus, porque Ele é meu mestre. É Ele que eu sigo. Eu quero fazer o bem porque Jesus, o meu Senhor e Salvador, aquele que me alimenta com a palavra, aquele que vem em meu socorro, aquele que me sustenta, aquele que me dá tudo, eu tenho que fazer por ele, meu irmão, minha irmã. Você tem que fazer por Jesus, não é por ninguém, é por Jesus. Porque Jesus mostrou nesse evangelho aqui que ele tem o poder de curar, ele tem o poder de salvar, ele tem o poder de libertar. E eu quero ser curada, e eu quero ser libertada e salva por Jesus. Então, o meu guia é Jesus, o meu mestre é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem para mim e para você nessa tarde, já encerrando o nosso programa, é que precisamos estender as nossas mãos, como esse homem da mão seca estendeu para Jesus, tocar na árvore da cruz para ser santificado, para ser curado, estender as nossas mãos para acolher o outro que está caído.
Estender as mãos secas, curadas, para abraçar o outro, para dizer assim, conte comigo, eu estou aqui. Estender as mãos para fazer o bem sem olhar quem. Encerrando, fazer o bem faz bem, meu irmão, minha irmã. Você fazer bem a alguém, até uma palavra de bênção que você profetiza, um abraço que você dá, um sorriso, seja gentil, seja sorriso, seja alegria. Oh, glória! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa mãe, Maria Santíssima.